Pessoal, tudo bem? Hoje eu vou apresentar um pouco sobre um trabalho científico que nós desenvolvemos sobre a previsão espacial de demanda. A previsão espacial, diferentemente da previsão convencional, ela está muito preocupada onde os eventos vão acontecer, ao invés de somente o que vai acontecer. Então ela tem várias características especiais. Esse artigo é resultado de um projeto de P&D da ANEEL, que foi feito junto com a CEMIG, onde a gente fez um sistema computacional para fazer a previsão de novos clientes da CEMIG. Além de aplicar ao setor elétrico, esse projeto também se aplica a outros setores como infraestrutura, água, gás, entre vários outros. Bom, primeiramente, aqui a gente vê o início do artigo. É um artigo que está publicado nessa revista chamado Electrical Power Energy System. O nome do artigo tem Large Scale porque foi um médio desenvolvido para fazer grandes volumes de dados. Então, hoje em dia, as grandes questões estão: nós conseguimos coletar muitos dados e temos que aprender maneiras de processar de maneira eficiente essa quantidade de dados. Então, foi o propósito desse artigo. O que acontece na previsão espacial? Uma das filosofias muito comum é fazer a previsão espacial por elemento. Então, por exemplo, no caso do setor elétrico, a gente pode fazer por alimentadores, que são essas redinhas aqui. Então, cada alimentador vai ter uma região que ele influencia. Outra opção que se tem é fazer por célula, quebrar o problema em células, que são esses quadrados tipo matricial, e utilizar as células como referência. A primeira tem a vantagem de ela ser mais compacta, enquanto a segunda ela tem a vantagem de poder, inclusive, tratar áreas onde não tem elementos para ser associados. E no caso do setor elétrico, como em vários outros casos, existe uma superposição. De fato, diversos alimentadores podem estar na mesma região, eles podem estar se sobrepondo. Então o que a gente fez? A gente combinou o alimentador com a célula. Então a gente pega as duas filosofias, então essa é uma inovação desse artigo, e junta para poder fazer essa previsão. Como é que é feito? Aqui, por exemplo, um exemplo do alimentador, onde os números estão indicando a demanda que está em cada ponto. Então, para cada alimentador, a gente gera um mapa daquele alimentador em forma de células. E esse mapa é feito fazendo alguns cálculos daquela célula. Por exemplo, se eu quiser pegar a carga em cada célula, eu somo todas as cargas existentes em cada célula. Então, por exemplo, na primeira célula eu tenho 10 mais 10, vai dar o valor de 20. De demanda naquela célula. Uma das questões importantes quando a gente fala nessa célula é definir qual que é o tamanho da célula para ser processado. Então nós utilizamos a técnica de correlação espacial. Então a correlação espacial foi utilizada para ver, dado o tamanho da célula, como ela se comporta. Então, como pode ser visto nesse gráfico, existe claramente um ponto de máximo, onde a correlação é maximizada. E esse ponto acontece entre 1 km e 1,5 km, chegando aí até 2 km no máximo, seria interessante para isso. Então, com dados reais, que foram os dados reais que a gente pegou do histórico da CEMIG, a gente conseguiu ver que o tamanho ideal para esse tipo de previsão que a gente quer fazer é por volta de 1,5 km. Como que a previsão precisa ser feita? Uma das coisas que é muito importante na previsão espacial é entender quais as regiões que não podem aparecer demanda. Aqui, por exemplo, a gente tem um lago, e esse lago aqui foi tirado num sistema georreferenciado, então é um shapefile, e a partir desse lago a gente determina, eu não posso ter carga dentro desse lago. Outras áreas de restrição que são interessantes, por exemplo, o mar é uma área de restrição, reservas ambientais é uma área de restrição, então tem várias regiões que a princípio a gente considera que não pode ter carga. Então o nosso método ele é feito em composição de mapas temáticos, sendo as áreas de restrições, como mostrado aqui, um desses mapas possíveis. Um outro conceito muito importante, que aí aparece nos estudos econométricos, é o polo de atração de carga. O que é um polo de atração de carga? Por exemplo, quando se constrói um shopping, o shopping traz para perto dele o interesse das pessoas de morarem lá, de consumirem lá, de trabalhar lá. Então ele atrai carga para essa região. A mesma coisa acontece com a praia, acontece com os hospitais, acontece com as estradas. Então, por exemplo, se você olhar cidades que estão em crescimento, é muito comum elas crescerem em direção próximo às estradas. Uma característica importante dos polos de atração é que eles são aditivos. Em que sentido? Um polo de atração
contribui com outro polo de atração. Então uma região, por exemplo, que tem a praia e tem o shopping, ela é mais interessante do que uma região que só tem a praia ou que só tem o shopping. E no nosso método aqui, como eu falei das restrições antes, eu posso combinar polos de atração com restrições. Então suponha que esse polo de atração seja a praia, mas dentro do mar eu não posso ter carga. Então aqui nessa região, onde já é o mar, que é uma área de restrição de carga, não pode ter carga, eu não vou ter o crescimento de carga, então eu gero a função dessa maneira. Então o nosso algoritmo ele combina mapas temáticos, como por exemplo restrição e polo de atração, de maneira tanto multiplicativa como aditiva. E no final eu pus uma única equação que simplifica todo o método. Curiosamente, o nosso método faz a convolução entre esses diversos mapas de maneira a gerar uma previsão espacial de demanda. O operador de convolução é um operador que é muito utilizado, principalmente de imagens, e ele tem a natureza espacial. Então a matriz de convolução ela determina para nós como conecta os vizinhos. Então basicamente o que a convolução está fazendo nesse caso? Eu conecto os meus vizinhos de certa maneira, de maneira que eles me influenciam positiva ou negativamente. Então a convolução gera isso. Então, por exemplo, eu tenho uma área que é muito populada, com muitas pessoas, a convolução vai indicar que naquela região possivelmente pode surgir carga nos vizinhos, caso não tenham carga ainda. Coloquei aqui mais um pouco de um trabalho um pouco teórico, e aqui eu vou só conceitualizar um problema muito complicado da previsão espacial, que na minha opinião, na literatura ainda não está totalmente consolidado, é como medir o erro espacial. O erro espacial é diferente do erro comum, porque não importa só o tamanho do erro, e sim onde ele aconteceu. Então, por exemplo, se eu vou prever que em Belo Horizonte vão ter 100 assassinatos, se eu previ em um lugar e aconteceu em outro lugar, eu ter previsto que são 100 assassinatos não é tão importante quando eu prever onde eles vão acontecer. Então é importante no caso da previsão espacial que as duas coisas estejam juntas, o quanto e o onde. Outro exemplo, se eu quiser prever desastres ambientais que podem acontecer, se eu prever no lugar errado, possivelmente eu vou estar tomando as ações de maneira equivocada e não vou evitar os desastres, mesmo que consiga prever a quantidade de desastres. Então é muito importante saber o onde. E nessa formulação a gente está apresentando uma maneira de medir onde o erro está acontecendo. E como é que isso foi feito? A gente considerou o custo de transportar o erro. O que é o custo de transportar o erro? Se eu cometi um erro de achar que o evento vai acontecer a 1 km de onde ele de fato acontece, tem um custo de transportar esse erro. Um custo da distância que eu errei. Então, por exemplo, se eu estou prevendo, por exemplo, hospitais, e eu erro o lugar, significa o custo de mover as pessoas até aquele hospital. Então, se eu errar por 1 quilômetro, é melhor do que se eu errar por 10 quilômetros, por exemplo. Então, também é parte do que a gente apresenta, que é muito inovador, que é um conceito diferente de como medir esse erro espacial. Bom, aqui vou mostrar um pouco os resultados que a gente obteve, onde a gente compara o método que a gente propôs, que é o método da convolução, com dois métodos clássicos, o método autorregressivo e uma previsão uniforme. A previsão uniforme hoje possivelmente é a maneira mais clássica de se fazer, mais comum de ser feito essa previsão às concessionárias de energia. Como pode ser visto aqui para os anos que a gente tem, então a gente tinha dado de alguns anos, então pegamos os dados do ano 1, 2 e 3 como dados de treinamento e os dados do ano 4 e 5 para fazer de fato o teste. E a gente vê que o erro que a gente obteve é muito menor. Então o nosso algoritmo teve um desempenho muito bom em relação aos algoritmos já existentes. E para finalizar, que é muito importante, o tempo de processamento é muito baixo. Então se a gente estiver pensando, por exemplo, em fazer o processamento de 2.000 km por 2.000 km, que vai dar uma dimensão gigantesca, né, maior que a maior parte dos países do mundo, o nosso algoritmo responde em 250 milissegundos. Então, depois de fazer o processamento dos dados, que é coletar os dados e organizá-los em células, a previsão em si ela é feita de maneira muito rápida. Por que isso é importante? Porque quando está se fazendo estudo de infraestruturas para o futuro, a questão não é só exatamente acertar a previsão, e sim entender cenários de previsão. Porque o objetivo é reduzir o risco de você colocar a infraestrutura no lugar errado.
Para se fazer cenários, e muitos cenários normalmente são utilizados, é importante que a técnica seja rápida, que é um resultado importante que a gente conseguiu. Por isso, a gente chamou esse algoritmo de Large Scale, que é um algoritmo de grande escala para diversos problemas. Espero que tenha sido muito claro, que tenha ajudado vocês a ter alguma inspiração em ler um artigo. O artigo, de fato, tem componentes técnicos muito mais rigorosos do que eu apresentei aqui, mas trata de uma maneira conceitual desses pontos que foram mostrados. Muito obrigado.